Boa tarde a todos. Eu queria fazer dois rápidos comentários antes de passar a palavra para a nossa colega nos deu, que vai, em seguida, fazer a segunda exposição, mas, sobretudo, sobre o sentido desta iniciativa. Vocês estão vendo uma faixa que está aqui, que diz que é o que a ciência tem a dizer e que os legisladores ainda precisam saber. Eu não sei qual é a interpretação que as pessoas têm dado a essa frase, mas ela soa como se os nossos legisladores tivessem já conhecimento do texto do projeto, tanto do projeto da Câmara como do substitutivo do Senado, e que agora nós viéssemos dar alguns lembretes de coisas que teriam ficado, eventualmente, esquecidas e tal. Nesse sentido, eu queria alertar, particularmente o pessoal da imprensa, que não se trata disso, rememorando um pouquinho como foi a tramitação. Em primeiro lugar, em maio, foi votado na Câmara dos Deputados um projeto que ficou chamado de PLC 30 e que teve, como disse aqui, vários dos nossos deputados aqui disseram, teve uma expressiva votação, e eles chamaram até de monstrengo, né? Eu nem sei se eu arriscaria usar essa expressão, mas já que eles usaram, eu estou livre para repetir. Pois bem, muitos dos deputados que votaram a favor desse chamado monstrengo surpreenderam. E aqueles com os quais eu pude conversar, principalmente os de São Paulo, porque é de onde eu sou, mostraram um total desconhecimento do texto que estava em votação. Por quê? Porque todo mundo que acompanhou aquilo percebeu o seguinte, no caso, era incrível, porque, normalmente, aparecia um novo relatório que ia ser colocado em votação algumas horas antes da votação. Então, saiu aquele tremendo monstrengo. Quando é que começou a mudar? No Senado, o primeiro relatório do senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, foi dificilmente comparável com o da Câmara, quase igual. Quer dizer, se o projeto da Câmara merecia esse qualificativo de monstrengo, o primeiro relatório do senador Luiz Henrique, com todo o respeito, não podia ser qualificado de outra forma. Só que aí, numa audiência, principalmente, houve várias audiências ali, mas principalmente numa audiência com os juristas, inclusive que a procuradora Cristina, que vai ser uma das expositoras aqui, estava presente e fez uma exposição, mas em que teve uma participação muito importante o ex-ministro Jobim, e teve também uma participação muito importante o ministro do STJ, Herman Benjamin, queria lembrar pelo menos desses dois. O senador Luiz Henrique foi convencido a refazer completamente o relatório dele. Começou a melhorar, principalmente porque separou o que era, de fato, tratava de passivo e aquilo que é para o futuro, coisas do gênero, e muitas outras melhorias apareceram desde ali. Aí, o que aconteceu? Havia uma espécie de ordem de que essa questão tinha que ser liquidada em dezembro. Isto é, particularmente o governo tinha dito claramente para as duas casas legislativas que o prazo para votar isso que estão chamando de Código Florestal, porque essa é a minha segunda observação, seria dezembro. Então, houve uma tramitação no Senado que não deixou espaço para praticamente nada. Primeiro, é meio raro encontrar um projeto de lei que, por exemplo, tenha um relator só para 3 comissões. Em geral, cada comissão tem seu relator. Desde o início, inclusive, os 2 relatores, porque na comissão final do meio ambiente era um relator diferente, eles trabalharam em conjunto. E sempre com essa ideia de que, como tinha que ser em dezembro, então tinha questões que eles não queriam nem ouvir. Eu, por exemplo, estive numa reunião na CNBB com os 2 relatores, em que várias vezes eles responderam isso, olha, não dá tempo, nós não vamos ter como fazer isso, e assim por diante. Para não me alongar, eu desafio algum deputado desta casa a dizer que ele conhece, de fato, o substitutivo do Senado. Porque eu, que tentei ler várias vezes,
tenho que dizer para vocês que qualquer pessoa que vá tentar ler o substitutivo do Senado vai ficar tão surpreso quanto a primeira vez que leu a Bíblia. É uma legislação extremamente complexa. Então, não se trata de dar alguns lembretes aqui. O fato é que o que está diante da Câmara agora é uma legislação extremamente complexa, que pode ter resultados cujas incertezas e os riscos são imensos, e que o que a gente está aqui nessa iniciativa tentando dizer, com a ajuda de alguns dos nossos colegas pesquisadores, que têm coisas a dizer específicas sobre alguns pontos, é que não é possível, numa democracia, que se vote uma lei com essas implicações históricas, com um processo desse afogadilho. Agora, a gente teve uma boa notícia de que, pelo menos, não vai ser votado no dia 6 e 7. Né? Porque seria muito engraçado o seguinte, até agora eu não vi o relatório do deputado Piau. O relator tinha que ter apresentado já alguma coisa, se é que haveria votação na semana que vem. Ele ainda não apresentou nada. Não é possível, não é concebível que, numa democracia, os deputados sejam, de novo, confrontados a uma votação em que eles não vão ter tempo sequer de ler. Tudo bem, alguém pode dizer, mas tem assessoria. Não, na verdade, se a gente vê as votações que ocorreram aqui, foram votações em que os deputados e os senadores não sabiam no que estavam votando. Então, eu acho que se tem uma mensagem a ser dada aqui, principal, é a seguinte: tem que ter mais calma. Nós temos que ter uma discussão. Por exemplo, os cientistas agora estão vindo para essa iniciativa aqui, nós vamos ter 4 exposições. A rigor, deveria ter muito mais tempo para que, por exemplo, só algumas das coisinhas que a Maria Tereza acabou de apresentar aqui sobre áreas úmidas, duvido que as pessoas tenham tido tempo para entender direito a importância de acrescentar a expressão áreas úmidas, que é o mínimo do que você expôs. Bom, então, com essa introdução que eu esperava que tivesse sido mais breve, e que queria também chamar a atenção para vocês, acho que é muito importante, é o seguinte: nós estamos falando muito em reforma do Código Florestal, mas, na verdade, tanto o projeto da Câmara como o substitutivo do Senado, ambos revogam o novo Código Florestal de 65. O Código Florestal era de 34. O novo Código Florestal, de 65, está sendo revogado. E essa lei que será eventualmente aprovada não será um código. Porque a expressão código é utilizada quando isso abrange todo o fenômeno. Mas, por exemplo, todas as florestas públicas não fazem parte desta peça legislativa. Então, sequer é um código. O novo Código Florestal, de 65, vai ser revogado através de uma lei que vai só legislar sobre regras de como que a vegetação nativa deve ser tratada dentro das propriedades privadas. Isso quer dizer que é mais um motivo para chamar a atenção de vocês, é o seguinte: não é possível que, numa democracia, esse tipo de coisa seja votado dessa forma, que a tramitação seja assim. Eu, com isso, estou querendo, inclusive, me desmarcar aqui dessa ideia de que andaram dizendo aqui, de que tomara que só seja votado daqui a 20 anos. Isso é bobagem. Tá certo? Nós queremos, sim, que a legislação seja modernizada e que seja votada no tempo que ela tenha que ser votada. Se for mais 6 meses, mais 1 ano, que a gente tenha mais 6 meses. Mas o que a gente quer é que, mesmo aqui, quem eventualmente sair perdendo mais uma vez numa votação, mas pelo menos que tenha falado o seguinte: tudo bem, eles votaram com conhecimento de causa, contra mim, mas com conhecimento de causa. O que está acontecendo é que os parlamentares estão votando contra a sociedade sem ter sequer noção do que eles estão votando, de qual é o conteúdo daquela peça legislativa. Muito bem. Vocês tiveram a exposição que, usando esse livrinho que todo mundo recebeu, a brochura, que todo mundo recebeu na entrada, está em primeiro lugar aqui na seção 1, em cima. Então, aí vocês têm, inclusive, os nomes dos autores e o nome da Maria Tereza Fernandes Piedade
que é pesquisadora do INPA. Agora, nós vamos ter como segunda exposição, tem que saltar para a seção 2, o primeiro texto que está na seção 2, que é da minha colega Ana Maria de Oliveira Nos Deu, que é professora associada, isto quer dizer livre-docente, da Faculdade de Direito de São Paulo, que é a famosa São Francisco, e que vai nos apresentar aqui a legislação ambiental brasileira numa perspectiva comparada. Se vocês, os outros colegas que estão aqui, quiserem ir para lá, porque ela vai usar também PowerPoint, mas não são imagens, então também dá para acompanhar daqui, se for o caso. Por favor, Ana Maria.